recentemente aqui no Conexão RS, a Mpox. Na semana passada, falamos um pouco sobre o contexto histórico da doença que tem gerado alerta global. Pois é, nessa segunda-feira, a Secretaria Estadual da Saúde informou que o Rio Grande do Sul já registrou 5 casos confirmados de Mpox neste ano. A doença, que é viral e pode ser transmitida entre pessoas e animais, apresentou 3 casos em Porto Alegre, 1 em Gravataí e um outro em Passo Fundo. É importante lembrar que todos esses casos, gente, são da cepa anterior do vírus e não da nova variante que a OMS declarou emergência sanitária global. Então eu vou chamar agora a Roberta Vanacor, que é chefe de vigilância epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, para nos trazer um panorama dessa doença aqui no estado. E ela já está ao vivo, 4 horas e 20 minutos aqui com a gente. Oi, Roberta, muito boa tarde para você, seja bem-vinda ao Conexão RS para falar de saúde pública, né? E eu começo te perguntando, quais medidas, Roberta, que estão sendo tomadas aí pelas autoridades de saúde para controlar a propagação da Mpox aqui no estado? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Então, no último dia 14 de agosto, né, a Organização Mundial de Saúde decretou emergência de saúde pública de importância internacional relativa à Mpox. O porquê disso, né? Porque foi identificado uma nova variante no continente africano, a variante correspondente ao clado 1, que é uma variante que ainda não circulou, né, em outros territórios, somente no continente africano, mas essa variante, ela tem um potencial de transmissão maior e ela tem causado nesses locais uma doença mais grave, né? Daí essa preocupação. Na data de ontem, como você mesmo mencionou, nós emitimos um alerta para dar continuidade às ações de vigilância do Mpox, mas para a gente poder detectar de forma oportuna, fazendo análise genotípica, caso adentre o nosso território essa nova variante do clado 1. Então, é muito importante que, diante dos principais sinais e sintomas, né, ela começa de uma forma muito insidiosa, com febre, fadiga, né, mas ela tem uma característica muito importante, que ela vai dar lesões na pele, feridas, né? Essas feridas, normalmente, elas vão se localizar na face, na palma das mãos, nas palmas dos pés, podem também dar em qualquer outra parte do corpo. Mas essa variante do clado 1, ela tem tido uma manifestação clínica destas feridas, principalmente na região genital e na mucosa dessas regiões, né? Tanto genital quanto anal. Então, diante desses principais sinais e sintomas, é muito importante que o indivíduo busque atendimento na unidade de saúde mais próxima, né? Ou numa de urgência e emergência, para poder fazer o diagnóstico e o tratamento clínico apropriado. Inclusive porque essa manifestação clínica é muito semelhante com outras doenças exantemáticas, como, por exemplo, varicela ou herpes. Entendi. Me diz uma coisa, Roberta, você estava falando das diferenças, né, entre as duas variantes, dos sintomas e também do aparecimento desses sintomas. Se a gente for falar de gravidade, digamos assim, essa atual é mais grave, mais mortal, mais letal que a outra, ou em casos mais fatais elas se assemelham? Na verdade, o que vem se observando lá no continente africano, né, onde está ocorrendo esses surtos. Você está nos ouvindo, Roberta? Vocês me ouvem bem? Sim. Posso dar continuidade? Pode, você está ouvindo? Você está nos ouvindo? Sim, eu escuto bem. O que vem sendo demonstrado é que essa variante, sim, ela tem um potencial de fazer, além de ter um potencial de transmissão maior, ela tem também um potencial de fazer uma doença mais grave e, inclusive, levar a óbito. Nós não temos nenhum óbito de Mpox desde que iniciou a emergência, né, relacionada ao lado 2, lá em 2022. Em 2022, a gente teve 327 casos confirmados. Em 2023, nós tivemos 9 casos confirmados. E agora, no ano de 2024, 5 casos e não tivemos nenhum óbito. Ainda bem, né? E me diz uma coisa, Roberta, como é que as pessoas podem fazer para se prevenir, as medidas preventivas, né, para a população ficar atenta e poder fazer a sua parte também?
É importante, assim, primeiro, diante dos primeiros sinais e sintomas relacionados, então, à presença dessas feridas, né, dessas erupções cutâneas, é buscar atendimento. E diante da confirmação, é no momento que essa ferida está indo que há o potencial de contaminação. Então, tem que se evitar o contato com o caso confirmado. Inclusive, além das medidas de isolamento do caso confirmado, a gente recomenda que, caso haja mais pessoas, né, no domicílio, que se tenha cuidado, inclusive, com superfícies e roupas, né? Não compartilhe nem objetos, nem roupas, e que intensifique aí a questão de higiene de ambiente, superfícies e higiene de mãos também. A gente pode falar já, e a preocupação, claro, é natural, muitas vezes, por parte das pessoas também, começa a falar de epidemiologia, de pandemia, enfim. Ela preocupa como a Covid-19 ou ainda é muito cedo para falar isso? Qual é a avaliação que vocês fazem nesse momento? Não há como se comparar a pandemia de Covid-19, né? O vírus da Covid é um vírus que ele é muito mutável, né? É um vírus que tem transmissão respiratória por gotícula, então, assim, o potencial de transmissão dele é muito maior do que da Mpox, né? A Mpox existe até a probabilidade de contaminação por gotícula, mas a contaminação primordial é por contato com essas feridas, né? E é o contato prolongado com as feridas. Por isso que existe até uma relação aí de transmissão sexual quando há presença dessas feridas nesses locais. Tá certo. Roberta, muito obrigada pela tua participação. Acredito que a gente ainda vai voltar a conversar outras vezes, sempre para trazer aí um alerta para a população. Essa é a nossa intenção aqui, saber como estão os números sim, mas também como é que a população pode se prevenir, até que ponto deve, de fato, ficar muito preocupada com isso. E a gente vai conversando e sempre também ouvindo aí fontes oficiais que estão por dentro, né, Roberta, e fazem um trabalho também para auxiliar nessa prevenção dessa disseminação. Agradeço muito a tua participação com a gente aqui no Conexão RS de hoje. Uma boa semana para ti. Obrigada, Bruna. Permanecemos à disposição. Tá certo.